Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio incrível do nosso Desperte o Louco que há em você. E hoje, nada mais, nada menos, ela que é ex-ateia, entendeu? Não acreditava em Deus, tem uma história incrível, brilhante, mãe, hoje cristã, serva de Deus, ela, Andréia Dering. Seja muito bem-vinda, Andréia. Um prazer recebê-la conosco aqui no Desperte o Louco. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que a minha história inspire outras pessoas a viver o extraordinário de Deus. É sobre isso, né? Uau! Vamos começar metendo louco. Um ateu louco. Hoje inspirando outras pessoas. Vamos lá, me fala um pouco de você, da Andréia. Tá. Bom, eu sou natural de Curitiba, né? Tenho 4 filhos, sou mãe, esposa, dona do lar, escritora, autora de um best-seller, que foi um presente de Deus, né? Mas a pergunta é o seguinte: o porquê que a pessoa se torna uma ateia? Legal. Né? Porque existe um porquê, né? A pessoa não é do nada, ela não acredita em Deus. No meu caso, foi muito profundo. Então vamos por partes. Você Vamos por nasceu, partes. sua família era o quê? Qual a religião? Católica. Você Todo acreditava em mundo. Deus normal no começo, quando era criança? Criança. Ia na igreja católica, fiz minha primeira comunhão, participava da igreja todo domingo, tranquilo. Só que foi nesse período, Com qual idade? dos 5 até os 12 anos, mais ou menos. 5 até os 12 anos. Você acreditava em Deus? Não. Não, quando era criança? Aí que vem a história. Eu gostaria de acreditar, mas pelo que eu passava, não tinha como eu acreditar. Eu fui abusada sexualmente. Vamos lá, Na infância. É. Então, eu Me dê limites ao que eu devo ou não devo perguntar. pode perguntar tudo. Sou um livro aberto. Esse abuso, que geralmente, quando a gente deixa de acreditar em Deus, é uma grande revolta, uma grande decepção, uma grande frustração, uma grande perca de referência paterna, abuso de gente próxima, pai, mãe, a mãe, irmão, tio, padrastos, ou referência, ou líderes religiosos. Então, onde foi a decepção que fez você desacreditar de... Porque quando a gente desacredita de Deus, mas a gente já desacredita do ser humano, depois da criação do ser humano. Geralmente você primeiro você desacredita da coisa material, do humano, para depois desacreditar do Criador. Isso. Perdemos a crença na criatura e deixamos de acreditar no Criador. Quando Exato. foi essa... Uau. Na infância, foi exatamente assim, ó. Perguntas sem respostas. Porque imagina eu indo para a igreja, certinho. Eu fui criada com uma família que cuidava de mim. Minha mãe pagava para essa família cuidar de mim e veio trabalhar em São Paulo. Então eu me criei com essa família que não era minha família, mas eu chamava de tio e tia. Então imagina só a minha situação, uma criança lá, vamos colocar 7 anos de idade, sendo abusada sexualmente todos os dias. Então eu ia para a igreja e escutava que Deus era amor. Eu ia para a igreja e escutava que Deus estava comigo. Eu ia para a igreja e escutava que Deus me amava. E eu perguntava, onde está Deus? Você era abusado dentro de casa? Dentro de casa, todos os dias. Até os 11 anos de idade, mais ou menos. Quer falar quem? Ou não é melhor não? Já faleceu, né? No caso, era o homem que era para ser praticamente meu pai. Padrasto. Não, era esse casal que eu denominava como tio e tia. A minha mãe me deixou com eles e pagava por mês para eles cuidarem de mim. Para ela poder vir para São Paulo, construir uma vida após uma separação do meu pai. Então, foi a única situação que ela sentiu que eu posso deixar ela num lugar seguro, vou construir um futuro para nós, depois eu pego ela. Mas assim, passava as férias com a minha mãe, ela nunca deixava de ser... Ela Ninguém não era sabia ausente. disso quando você era criança? Não, porque ele me ameaçava. Ele falava para mim, você nem sabe onde a tua mãe mora.
Se você falar que eu te toco, se você falar o que acontece aqui, eu te coloco num carro, te deixo no meio do caminho, você nem sabe para onde você vai. E realmente era isso. Que absurdo, né? Você tá falando isso Gente, na minha época não tinha celular, Você né? tá falando isso para um pai de 3 filhas mulheres. Você imagina como que eu escuto isso aqui. Forte, Eu tenho né? uma filha de 21 anos, meu amor, que veio aqui hoje pelo primeiro dia fardada de sargento. Ai, que Foi legal. o primeiro dia dela hoje na base aérea, aqui na Uau. Congonhas. Eu tenho uma de 15, fiz o aniversário dela semana passada. Festa de 15 anos, dancei a tão famosa valsa. E tem uma de 8. Aí você imagina eu ouvir isso aí. Pra mim me dá um peso, assim, vou te falar. Então eu carreguei esse peso por muito tempo. Essa covardia, esse pessoal era cristão, esse cara. Era católico, participava da igreja. Desgraçado era que o capeta membro tem mesmo, no inferno né? queimando. Era conhecido na cidade, ele tinha, na época, vários táxis, né? Ele era taxista, então ele tinha vários negócios de táxi, então ele era bem conhecido. Não era uma pessoa desconhecida, né? E era uma pessoa amável, porque o pedófilo, ele é uma pessoa amável. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele não é uma pessoa Ele estranha. É muito querido, né? É uma pessoa querida, né? Então, ninguém nunca imaginava que poderia estar acontecendo isso comigo. Mas eu era uma intrusa lá dentro, entende? Eu não fazia parte da família. Ele tinha quantos anos? Ah, não lembro. Mais ou menos. Ah, devia ter uns 60 anos, assim, mais ou menos. Não lembro direito. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade com a pessoa muito bonzinho, viu? Eu tenho muita dificuldade quando o cara é muito queridinho, a mulher é muito boazinha. Alguma coisa tá escondendo ali. É um caráter escondido. Quando é muito bonzinho, principalmente quando é muito bonzinho com a esposa dos outros. Tem que cuidar. Eu corro dessa galera. Andréia, vamos lá. Aí eu tô lá na infância. Tá na infância, nós estamos na sua infância. Fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Cadê Deus? Cadê o Deus que me protege? E a pergunta? Eu perguntava bem assim, ó. Eu tinha um diário. Eu Isso escrevia forte, todos os dias. E nesse diário, eu escrevia todos os dias como ele fazia comigo. Nesse diário. E eu tive esse diário, na minha época era muito modinha, assim, né? A mãe dava o diário pra menina e tinha a chavezinha, você trancava. Então eu tinha esse diário, meu Deus, eu acho que a vida toda, desde quando eu aprendi a escrever até 12 anos de idade. Eu tinha muitos diários. Você escrevia suas dores ali? Escrevia as minhas dores ali. Então, a pergunta, inclusive, eu vou escrever um livro sobre isso, eu era só uma criança. E eu falava isso para Deus, eu falava, eu sou só uma criança. Onde você tá? Cadê o Deus amoroso? Porque você deixa Ele tocar em mim. Porque você deixa isso acontecer. Se você me ama, como todo mundo fala. Então eram perguntas que ecoavam dentro da minha alma, sabe? Que eu acredito que hoje eu sou curada, mas eu acredito que tem muitos adultos, não só mulheres, viu? Homens também. Homens também. Muitos. Que podem estar se perguntando isso agora. Entende? Por mais que acreditam em Deus, eles têm essa pergunta. Por que aconteceu isso comigo? Poxa, eu era só uma criança. Por que ele permitiu isso? Por que ele permitiu? Não tem aquela coisa, Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu isso? Até que ponto nós chegamos a colocar essa culpa completa em Deus, sabe? É uma culpa que a gente precisava. Quando foi que você deixou de acreditar ali, que a sua revolta fez assim, daqui para frente eu não quero saber. Uma ruptura com Deus. Na minha adolescência, né? Onde a frequência cerebral tá bem naquela, eu não sei se eu sou criança, se eu sou adulto, alguém fala para mim que eu tenho que ser responsável e fica sempre naquela cobrança que você não sabe para onde você vai. Naquele momento eu comecei a estudar muito religiões. Porque eu não queria me tornar uma pessoa que, não acredita em Deus por causa de um segredo. Porque até então era um segredo, ninguém sabia. Entende? Então eu não queria dar continuidade a isso e ter que falar da minha dor. Porque eu ainda sentia dor. Eu não era curada completamente. Então eu comecei a estudar religiões. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia provar que Deus não existia. Aí eu comecei a ir em algumas religiões com um caderninho na mão,
com uma caneta e observava por que você acredita nisso, por que isso, e anotava tudo. Eu comecei a investigar religiões. Eu fui no budista, Hare Krishna, no crente, no evangélico, que era a religião que eu mais insuportavelmente odiava. Não sei porquê, né? Mas Deus tem propósito. E eu comecei a estudar religiões e eu queria provar que a humanidade precisava acreditar em algo para se tornar alguém. E nessa meia descoberta, vivendo a minha vida normalmente, tendo muita essa questão de culpa, eu me sentia muito culpada. Eu olhava para trás e eu falava, a culpa foi minha. Por que eu deixei? Por que eu ia naquele quartinho? Então eu me sentia muito culpada, né? E quando você está nessa frequência de culpa, você acaba atraindo pessoas para sua vida para literalmente passar a mão na tua cabeça e você começa a se tornar uma pessoa vitimista. Eu preciso que alguém tenha pena de mim, mas ninguém sabe da minha história. Então eu comecei a me tornar uma pessoa vitimista. Então eu atraía pessoas para o meu convívio, principalmente de relação, para alguém curar a minha ferida, e ninguém sabia qual era a ferida, né? Que eu carregava. E aí nisso eu estudei muito tempo religiões e eu estava destinada a provar que Deus não existia. Aí passou a adolescência, adulta, comecei a estudar física quântica, comecei a estudar a lei da atração. Tudo material na lei da atração funcionava. Tudo, porque a lei da atração é uma lei. É uma lei. É uma lei. Então, se você coloca em prática, não tem como dar errado. Dá certo. Sim. Comigo não foi diferente. Porém, na parte emocional, nunca dava certo. Porque eu tinha uma ferida. Então... Tinha que resolver o passado ali. Resolver o passado. Eu tinha que curar esse passado. E aí, passou o tempo, trabalhava muito bem, ganhava muito bem, vivia muito bem. Ateia, né? Com o meu estudo lá. Tá, vamos lá. Vamos da religião, Vamos lá. que a sua história tá... Nós vamos longe aqui, cara. Como você provar para alguém que Deus não existe? Como você provava na época? Primeiramente, eu fazia perguntas. Inclusive, a minha mãe foi a minha maior cobaia, né? Vamos lá, Minha mãe virou evangélica na época ali. Então, imagina. Vamos lá, como você prova para alguém assim, ó? Como você sustentava a sua filosofia? Primeira coisa que eu perguntava, Deus está em todo lugar. Como você me prova isso? O que é Deus? Se ele é algo, você precisa me provar que ele está em todo lugar, mas aí você me fala que Deus é uma pessoa. Como que essa pessoa vai estar aqui no Japão ao mesmo tempo? Então eu fazia essas perguntas, deixava meio pessoal meio doido, né? Porque não tinha resposta, né? Quando você entra em qualquer tipo de religião, você acaba entrando numa doutrina. Sim, sim. Curiosidade, vamos lá. Curiosidade com o ateu, que quem tá te ouvindo tem essa curiosidade. O ateu, ele não acredita mesmo que Deus não existe, ou ele tem uma frustração tão grande que a decepção faz dele acreditar que Deus não existe para ele, para sua vida. Como que é essa? Existem vários ateus, vamos dizer assim. Eu vou te falar como eu era. Eu não acreditava em nada que venha falar sobre espiritualidade. Nada. Nada. Nem o lado bom e nem o lado ruim. Legal. Então eu não acreditava em Deus, mas também não acreditava em Satanás. Mas eu conhecia ateus Capeta! que acreditavam do outro lado. Hã? Que acreditavam no lado ruim. Você acredita que acreditava? Que acreditava. Mas não acreditava em Deus. Então existem várias filosofias ali dentro do ateísmo. Eu era muito do lado da ciência. Eu gostava de estudar e comprovar. Tipo assim, eu tenho um copo de água. Estou vendo um copo de água. Entende? Então eu era muito disso. Eu vou acreditar naquilo que eu estou vendo. Exemplo, as principais leis da física, por exemplo, vamos supor, a lei da causa e do efeito. Um exemplo. O efeito nunca pode ser maior do que a causa. Exato. Se eu quebro um copo de vidro, o copo causa. Vidro quebrado, efeito. Eu não consigo montar 2 copos com esses cacos de vidro. Exato. É uma lei da física, certo? Causa e efeito. Exemplo, causa. O Homo sapiens, por exemplo, o macaco.
efeito homem. O homem é maior do que o macaco. O efeito não pode ser maior que a causa. Existem... Tipo, a lei da termodinâmica. Seres inanimados não podem produzir seres animados. Tal. Isso. Vamos lá, na física. Não tem como a gente acreditar na parte de Adão e Eva, porque vem para espiritualidade, certo? Então, o que eu acreditava e o que todas as pessoas que eu tinha convívio, eu tinha muito convívio com pessoas, né, do ateísmo, acreditavam na evolução. Total. Big Bang. Total. Big Bang, a evolução. Mas vamos lá. Big Bang. Os seres inanimados foram evoluindo e construíram os seres animados. Quando eu pego ali a lei da termodinâmica na física, que diz que seres inanimados não podem construir seres animados, vida, não barra na física aí? Mas a teoria de Darwin é a teoria que todo mundo se agarrava. Né? Mas, por exemplo, a teoria de Darwin ela não passa no filtro da física, tipo, causa e efeito, termodinâmica. Isso, só que é a teoria. A teoria, entendi. É a teoria. Não, eu tô querendo entender. Por quê? É uma dúvida de muita gente que vai ouvir você. Muito. E é uma dúvida legal pra caramba, um assunto muito legal. E aí vem aquela questão, né, de quantos anos tem a Terra, quantos anos tem o planeta, o universo. Então, se for entrar nesse assunto, a gente vai muito profundo. Mas legal, é exatamente vamos lá. isso. Você sabe que os crentes, o pessoal da Bíblia, o católico, eles erram, né? Que eles falam que o mundo tem 6.000 anos, né? Na verdade, não tem nem como... Não é... A Bíblia... Assim, acredito que nem a ciência consegue fazer isso. Mas assim, o pessoal da igreja, às vezes, eles acham que só tem ali 2.000 anos. Cada um acredita numa coisa, tipo, né? De Adão a Noé 2.000, ok? De Noé a Jesus mais 2.000, de Jesus até hoje mais 2.000, 6.000 anos. Eu prefiro ir para a física quântica. Não existe tempo. O tempo é ilusão. Não existe tempo. Eu acho legal. Você sabe que do primeiro até o quarto dia não tinha tempo, né? Não tinha Era tempo. só o Kairos. A gente fala... Colocou o Sol e a Lua para criar horas. Deus criou a Terra em 7 dias. E esses 7 dias foram 7 dias? De 24 horas? Não acredito. Se ele fala que um ano... É como 1000. Tipo, pronto. Eu acredito assim, que até o quarto dia, quando não tinha Sol e nem Lua... Quanto tempo durou os 4 primeiros dias? Isso, exatamente. É como eu tenho polêmicas, por exemplo, se falou Adão e Eva. Eu não acho que Adão e Eva era só assim. Adão e Eva eram um casalzinho, tipo, um homem e uma mulher. Eu acho que quando ele fala assim, é Gênesis 1:26. Fala, façamos o Adão a nossa imagem conforme nossa semelhança. Eu acho que ele foi criado a raça humana, não um homem. Entendeu? Já é algo que a primeira vez que eu escuto isso. Porque assim, pensa comigo. Porque o que dá a entender na história bíblica contada, isso é muito louco. Fica difícil acreditar, por exemplo. Peraí, então foi um homem e uma mulher teve um filho. Aí, desculpa aqui, tá? Começaram a transar filho com filho, primo com... Virou aquela pai com... É uma pergunta boa pra Deus, hein? Vira uma bagunça. Tipo assim, os irmãos... Peraí, Deus já criou um mundo desorganizado? E agora não pode acontecer isso. Deus é perfeito e fez uma bagunça? Como assim? Então eu não creio na bagunça que é pregada, que foi assim, Adão e Eva, e aí teve 3 filhos, eu não acredito nisso. Até porque um morreu, eu acredito. Ficou não teve uma menina. Porque, por exemplo, quer ver uma polêmica legal disso aqui? Porque o que eu acredito? Quando ele fala assim, façamos Adão, o homem ali, o termo em aramaico ali que vai pro hebraico façamos Adão conforme a nossa imagem e semelhança. Ali não está falando façamos um Adão. Está falando façamos o homem. Ali está dando a entender, façamos a raça humana conforme nossa imagem e semelhança. O tanto que quando Caim é expulso do jardim, ele encontra o que do lado de fora? Ele encontra povos, civilizações. Então. Quem criou esses povos? É uma grande pergunta, né? Deus. Então, assim, porque a gente aprendeu o quê? Que Deus fez um casal bonitinho, aí um foi lá, comeu a maçã, aquela história de quadrinhos. Eu não acredito nisso. A pergunta na minha mentoria até eu falo sobre isso. A pergunta que eu sempre faço eles pensarem, né? Deus criou ali Adão e Eva e falou para eles, aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só não chegam ali. Por que Deus iria fazer isso?
Fica É muito... um plano. Deus já tem um plano desde da fundação do mundo. Quando aconteceu aquela rebelião lá e tudo mais, ele expulsou o inimigo para onde? Para a terra. Foi o primeiro, a primeira... Lucas 10, primeiro 18, anjo. né? Que é aquela coisa do versículo, tipo, versículo 1 pro versículo 2 de Gênesis. E Deus criou, que é Baruch Bará Yavé. Aham. Deus criou, no princípio, Bereshit Barak. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí vem o versículo 2. E a terra estava sem forma e vazia. Eu creio nessa filosofia. Versículo 1 é o temporal. Deus criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma terra perfeita e maravilhosa. Uhum. Entre o versículo 1 e o versículo 2, eu acredito que aconteceu Lucas 10, 18. E vi Satanás cair do mundo como raios. Aham. Raios caem com destruição. Acontece essa destruição e vem o versículo 2. Aqui nós estamos falando de tempo, né? E o aí mundo, a ficou- terra estava sem forma e vazia. E vazia. Que o vocábulo ali é caos. Deus criou, no versículo 1, Deus criou. Deus criaria um caos? Não. Né? O versículo 2 tem um caos anunciado. Então, é muito louco, né? É muito louco. Se você Mas vamos. parar pra pensar, É muito louco. existe ali a Bíblia do começo até o fim, e ela é uma história que já aconteceu e que vai acontecer. Então, se você parar pra pensar, o primeiro ser presente na Terra foi ele, foi Satanás. E ele era uma serpente. Então, existe algo ali, existe uma resposta de Deus. Porque ele sabia que Adão e Eva iam naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele sabia. Ele não fez isso de propósito. Ou pra tipo, vamos ver se eles vão obedecer. Se Deus sabe de todas as coisas que vai acontecer, Entender isso é muito louco, né? é muito louco. Vamos criar polêmica aqui, ó. Tô com um ex-ateu, vamos criar polêmica. Quer ver uma outra polêmica maluca? Deus criou o bem e o mal. Criou. E aí? Isso tá na Bíblia. E o mal é de Deus? Ele é dono de todas as coisas e ele criou. A E lá na polêmica, o Bíblia mal é de fala. Deus? E lá na Bíblia fala. Durante 30 anos você foi ateia. Ateia. Qual foi o momento exato que você começou a questionar tudo aquilo que você tinha como filosofia? Foram 30 anos de filosofia. Quando você despertou o louco e virou a chave? Bora lá. Foi numa noite. Exatamente numa noite. Nós estávamos de feriado de carnaval. As minhas amigas, vamos num showzinho de reggae que vai ter na praia, porque a gente nunca gostou de pular carnaval. E aí eu falei, vamos. Eu era dona do carro, não bebia, não usava droga. E a gente foi Eu para era esse crente showzinho de protegida reggae. já. Aí, chegando lá, assistimos o show. Logicamente que tinha muita gente usando maconha, aquela coisa toda, né, gente? Show de reggae. E eu tava lá, tranquila, na minha. Aí tinha uma amiga minha que tinha um namoradinho, sempre se encontravam. Andréia, vamos lá, eles estão lá na casa de tal. Eu falei, não gosto dessas coisas. Não gosto de ir na casa de quem eu não sei. Só que eu era dona do carro com 2 amigas de carona. Daí eu fiquei com ser a dó chata. dela, e eu não queria ser a chata, mas também não queria ficar lá. Aí ele chegou, inclusive o nome dele é Diego, né? Daí ele chegou, que é o nome do meu marido, mas não é meu marido, tá, gente? Aí ele chegou e falou assim, Andréia, tem um deck de madeira de frente pro mar na casa. Você não precisa ficar com a gente. Você pode sentar lá no deck de madeira, esperar um pouquinho, a gente só vai ficar lá, trocar uma ideia e depois vocês vão embora. E a casa é toda de vidro, então você olha pra trás e você vai ver a gente. Eu falei, então tá bom. Se for assim, tá bom. E aí eles entraram, ficaram lá na sala, eu olhava pra trás, via e fiquei sentada no deck de madeira. Eu fiz uma pergunta pra mim mesma. Sabe aquelas perguntas que você tem, por que eu tô passando por isso? Talvez você esteja com essa pergunta na sua alma. Por que eu tô passando por isso? Por que não dá nada certo na minha vida? Por que eu tento e não consigo? E aí você vê as outras pessoas felizes. No meu caso, era de relacionamento. E você vê as outras pessoas felizes, né? Casalzinho de namorado. E nunca dava certo pra mim. E aí eu fiz essa pergunta pra mim mesma. E aí eu escutei uma voz. Amigo do céu. Antes de escutar a voz, eu comecei a ter sensações físicas.
vamos lá. Eu não era usuária de droga, nunca usava droga. Não tomou nenhuma balinha, nem MD, nada. Tava lúcida. Só que eu já tinha experimentado uns anos atrás. Eu morria de medo de droga. Só que uma vez eu experimentei. E eu comecei a ter as sensações físicas igual. E aí, quando eu comecei a ter sensações físicas do meu corpo tremendo, lágrima caindo nos meus olhos, e eu fiz essa pergunta e escutei exatamente a resposta assim, ó. É para você saber o que é o verdadeiro amor. Eu não ia me responder isso. E eu escutei uma voz muito forte. É uma voz... Eu não sei te explicar, mas é como se fosse uma voz de trovão, sabe? Aquela voz que te faz estremecer mesmo. Sabe aquela voz de autoridade? Sim. Quando chega alguém e fala firme, forte, alto, que você fica tipo, quem é essa pessoa? Exatamente assim. Uau. Só que nesse momento, olha o que eu pensei. Será que colocaram droga na minha água? Porque eu comecei a ter sensações físicas de uma pessoa drogada. E eu pensei isso. E ele respondeu, ninguém colocou droga na tua água. Essa voz falou. Quem fala contigo é o teu pai. Mas bem forte. E eu com aquelas sensações. Aí eu comecei a dar muita risada. Eu falei, meu pai mora em Curitiba. Por quê? Nunca ninguém chegou e falou pra mim, ó, Deus é o teu pai. Sempre mencionavam Deus como... Aqui. Arrepiou, né? E Sempre mencionavam Deus assim, ó. Faz as coisas certinho. Senão, você vai pro inferno. Você quer ir pro céu ou você quer ir pro inferno? Você tem que fazer as coisas certinho. E eu ficava pensando, Deus é amor, Ele me ama, mas se eu não fizer as coisas certinhas, eu vou pro inferno? Ele vai deixar isso acontecer comigo? Amigo do céu, eu sou mãe. Eu não quero que meu filho vá pro inferno. E aí, quando eu escutei ele falando isso, eu dei muita risada e ele falou, não, quem fala contigo é o teu Deus. Aí eu parei. Você tá arrepiado no braço? Eu tava arrepiado da cabeça até os pés. Eu tava completamente sendo avivada naquele momento. que louco, né, cara? Foi uma sensação única. E eu vou te falar bem a verdade. Não é uma sensação e uma história da Andréia. Todos podem e devem experimentar. Vamos lá. Deus tem voz. Ali você deixou de ser ateu, certo? Não, aí ali, que é o livro, eu preciso falar. Vamos lá. Então ali, eu comecei a dar risada e ele falou, eu falei, é? Peraí. Se é Deus falando comigo? Então vamos lá. Você vai responder todas as minhas perguntas. Aí ali começou um diálogo com Deus. Por isso que o seu livro é para cada pergunta a uma resposta. Quais foram as 3 perguntas mais marcantes que você fez naquele dia? Qual foram a resposta? Bom, uma eu vou falar a pergunta e a resposta, tá? O que eu escuto, e talvez você já tenha escutado, você sempre escuta, e talvez você, que está nos ouvindo, já perdeu uma pessoa que você ama, certo? Você não sempre escuta assim? É a vontade de Deus. Ele morreu porque era a hora dele. Isso era uma pergunta que eu tinha. Eu falava, como? Então tá, beleza. Então vai lá. Um casal maravilhoso sofreu um acidente de carro. Certo. Morreu todo mundo. Poxa, mas era um casal maravilhoso, uma família ali no carro. Foi a pergunta que eu fiz pra Deus. Foi a tua vontade mesmo que aquela família morresse daquele jeito? Sabe? Qual foi a resposta? Na hora, ele respondeu assim, vocês me culpam por tudo. Eu não sou morte, eu sou vida. E aí ele começou a fazer um diálogo comigo muito profundo. Primeiro, foi eu que criei o carro? Foi eu que criei o avião? Então toda escolha que você tem hoje, quando você sai de casa, você atravessa a rua, é uma escolha. E pode ter uma consequência. Tem gente que atravessa a rua e vai morrer. E aí? Olha, entraria. Tem coisa que é vontade, tem coisa que é permissão. Seria a permissão. vontade de Deus? É a permissão porque nós cocriamos isso. Entendi. O mundo não teria carro, não teria avião, não teria esse perigo, vamos dizer assim. Segunda pergunta mais polêmica. Mais polêmica. E o inferno? Existe mesmo da forma que foi nos ensinado? Resposta. Aí tem que ler o livro.
essa a resposta. Tem que ler o livro, porque ele entra numa dimensão muito... Terceira pergunta. Muito profunda. O que acontece depois da morte? Resposta. Tem que ler o livro. Primeiro, ou não? Nós somos corpo. Certo. Nós carregamos um espírito, que muitas pessoas não sabem o porquê que carregam esse espírito. Esse espírito é literalmente para viver o seu propósito na Terra. Você já foi inserido na Terra com um propósito, desde quando você nasceu, antes de você nascer. Deus não fala que já conhecia você lá no ventre da tua mãe? Ele já tem uma missão na tua vida. Mas com os traumas, com os bloqueios, com os abusos que a gente passa na vida, você acaba bloqueada mentalmente. Então, você não consegue entender qual é o teu propósito na Terra. É o espírito. Por isso que a gente fala, vamos edificar o espírito, vamos jejuar, porque o espírito ele vai se comunicar, ele vai te colocar num caminho certo, no lugar certo para você viver o propósito. O propósito teu é diferente do meu. A alma todo mundo fala que é emoção e tudo mais. Sim, é emoção e tal. Só que ela vai para algum lugar. Alma e espírito, mesma coisa? Não é a mesma coisa. O que é a alma e o que é o espírito? O espírito, ele não é o meu espírito, o espírito da Andréia. Ele é o espírito. Ele veio para a missão de colocar eu exatamente para viver o meu propósito. Por isso que existem muitos... seria? Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo já é uma pessoa que ele fala que ele é teu conselheiro, te ajuda em todas as horas, enfim. Inclusive, esse livro é trilogia, né? Que eu tive a experiência com Deus nesse dia, depois eu tive a experiência com o Espírito Santo e depois com Jesus. Então, ele vai ser trilogia. E esse espírito que você fala é o quê? O espírito, ele Cada um tem um espírito? Cada um tem um espírito. Eu tenho o meu espírito do Fábio. Isso. E ele veio para cumprir a sua missão na Terra. Somente. E eu tenho uma alma que é diferente do espírito? A alma é o que a gente carrega, de emoções, traumas e tudo mais. Tá. Só que ela vai para algum lugar, né? Todo mundo fala, vai morrer, vai pro inferno, vai pro céu e tal. Só que a alma não tem consciência. A alma não tem consciência. Quem tem consciência somos nós, seres humanos. Então, quer dizer que nós vamos morrer e a nossa alma, por mais que ela seja a alma da Andréia, viveu o que tinha que viver, mas ela não tem a consciência que ela foi a Andréia. E ela vai para onde ela nasceu, no berço de Deus. E o espírito? O espírito também. O espírito vai para Deus. Porém, o espírito tem uma missão. E a alma é o que traz esse calor humano, é o que dá tristeza. Por que muitas vezes as pessoas acabam tirando a própria vida? Porque a alma está carregada. A alma está carregada de traumas, de decepções, de respostas, de perguntas sem respostas. Então, a alma, ela não aguenta mais. É como se ela falasse, eu não aguento mais, eu não consigo mais ficar aqui. Por isso que a pessoa acaba, infelizmente, tirando sua própria vida. Eu tentei suicídio durante 3 vezes. A minha alma estava gritando por socorro. E quando a alma grita por socorro, como é que eu vou escutar o espírito? Depois eu vou querer a gente falar mais disso para ouvir eu gosto de ouvir. Que eu sempre aprendi o quê? Que tem assim como tem a tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. Sim. O corpo como somente o mecanismo, a alma como a sede das emoções e o espírito como o nosso ser. Então, é o sopro de vida, né? Eu quero ouvir depois mais sobre isso, que é legal a gente saber. Conhecer filosofias diferentes. Hoje você afirma, hoje se alguém disser para você que Deus não existe, em 60 segundos, quais argumentos você usaria baseado na sua própria experiência de vida para provar a existência dele? A existência de Deus, ela é única, verdadeira, e não tem como eu provar a existência de Deus para alguém. Sai fora da lógica, né? É fora da lógica. A pessoa precisa vivenciar. Uma coisa é eu querer te enfiar pela goela abaixo, que Deus existe, Jesus nasceu, morreu por nós e tem o Espírito Santo. Outra coisa é eu provar tudo isso. Não tem como. Cada um vai viver a sua experiência com Deus. Por isso que o livro, no final dessa conversa toda com ele falou para mim, você vai escrever um livro sobre tudo que eu estou te falando. O nome do livro é Para Cada Pergunta Uma Resposta e a capa é essa. Então, ele me deu isso. Por quê? Isso é muito forte. Porque ele quer que as pessoas entendam que ele tem voz.
você está me afirmando que as pessoas, que você ouviu a voz de Deus e Deus fala o tempo todo, certo? O tempo inteiro. Como diferenciar a voz de Deus da própria mente ou das emoções? Como diferenciar? Que é uma... Aí que é a pergunta-chave. Eu vou começar com versículos. Um versículo. Romanos 12:2. Não Os conformeis, conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tudo acontece primeiramente na mente. Não tem como. Se uma pessoa está cheia de emoções, de raiva, de rancor, como que ela vai escutar a voz de Deus? Aí você fala para mim, Andréia, mas você estava cheia de raiva, de rancor. Isso, eu ia falar agora. Pois que você escutou a voz de Deus. Mas eu rasguei a minha alma. Quando eu sentei no deck de madeira e eu fiz aquela pergunta, eu estava rasgando a minha alma. Eu não fiz uma pergunta assim, sabe? Ai, por que aconteceu isso? Não. Eu fiz uma pergunta que doeu dentro de mim. Sabe? É como se eu estivesse rasgando a minha alma. Era uma dor interna que só eu conseguia saber o que eu estava passando. Então, com essa dor interna, é como se eu tivesse aberto, vamos dizer assim, para quem acredita em portais espirituais, ao ponto de ele falar, agora sim, ela está preparada para me escutar. Então, muitas vezes a pessoa fica ali orando e Deus quer responder ela, só que ela é tão cheia de doutrina que Deus está respondendo e ela fala, isso aqui é o inimigo, isso aqui não pode ser Deus. Tem os métodos, tão cheios de métodos, né? Eu não acreditava em nada. Então, acho que ficou mais fácil Deus falar comigo, né? Curioso. Quando você coloca limites a Deus, como que você quer que Ele venha em toda a sua soberania e te explique toda a fundação da terra, do mundo e da tua existência? Você vai questionar. Você vai falar, não, isso aqui foi Deus. Teve gente que falou pra mim. Teve gente que falou assim pra mim, Andréia, até um momento da tua conversa eu acredito que foi Deus. Aí depois foi o diabo, com certeza. Eu falei, oi? Ah, então ele deu espaço, falou assim, ó, tchau, até daqui a pouco. Gente, é um absurdo. Por quê? Porque a pessoa está doutrinada a acreditar exatamente naquilo que foi ensinado. Tem um dos capítulos do meu livro, que é Desperte o Louco, eu falo sobre pensar fora da caixa. Isso é para tudo, né? Para Deus, para religião, para vida, para casamento. Porque nós somos ensinados a pensar dentro de um modelo. Colocar Deus dentro de uma religião, dentro de uma doutrina, dentro de uma igreja. E Deus segue esse modelo. E você está me dizendo uma coisa que eu acredito. Deus, ele não cabe numa caixinha, ele não cabe numa religião. Não. É uma experiência, não tem como. Mas até eu perguntei, sabe, isso na hora. Eu falei assim, por que comigo? Por que você veio falar comigo? Ele falou, não é com você. Eu falo com todo mundo. Mas nem todo mundo tá me ouvindo. Muita gente ora e diz que Deus nunca responde. Na sua visão, por que isso acontece? O problema está em Deus, na pessoa ou na forma como ela busca? Deus sempre responde. Não existe isso. Deus sempre responde. A questão é, a pessoa tá pronta para receber a resposta? Porque às vezes a resposta dói. Você como pai, às vezes você não tem que olhar para sua filha e dar uma resposta para ela que você não gostaria. Dói até no teu coração para responder? Muito. Mas isso não vai amadurecer ela? Vai. Não vai ajudar ela a crescer? Sim. Deus é nosso pai, não é? É da mesma forma. O que acontece com a humanidade? Eles querem a resposta de um Deus só amoroso, de um Deus queridinho, de um Deus que vai curar todas as tuas feridas, de um Deus que vai fazer tudo por você, como se ele fosse nosso servo. Entende? O amor incondicional dele é muito além disso. Então, às vezes, a pessoa não está preparada para receber a resposta de Deus. E quando ela recebe, ela fala, isso não é Deus. Deus jamais iria me responder isso. Entende? Qual é o seu versículo da Bíblia? O seu, que você fala assim, esse é o meu... É Romanos 12:2. 2:2. É 12:2. Por quê? Antes de conhecer Deus, eu já trabalhava essa questão de meditação, respiração profunda. Eu fazia isso na minha vida. Porque a lei da atração fala também um pouco sobre isso. Porém, quando eu conheci Deus, Deus falou assim pra mim, ó, tudo aquilo que você estudou, legal, é bagagem, é conhecimento. Mas agora deixa eu te ensinar que a lei da atração é muito pequena. Que você pode acessar em mim o que eu tenho pra você. Aí, amigo, eu comecei a viver as experiências mais loucas com Deus. Porque uma coisa é eu querer
pela lei da atração, atrair uma Ferrari. Se eu fizer certinho, eu vou atrair, tá? Normal. Eu ganho. Só que eu vou conseguir conquistar uma Ferrari e vou conseguir manter uma Ferrari na minha garagem? Não vou. Tem dinheiro pra botar gasolina, rapaz. Que isso? Depende. É a consequência. Você pode atrair o dinheiro e a condição. É muito normal. esforço. É muito esforço pra uma coisa muito mínima. Isso, pronto, concordo. Entende? E aí Deus olha pra mim e fala assim, e se você acessar em mim o que eu tenho pra você? É isso que as pessoas... É isso que é muito maior, né? muito maior. É muito maior. Cara, os planos de Deus é um livro que ele já escreveu sobre a tua história. E aí você vai lá e acessa. O meu marido foi um acesso. Eu falei, Deus, eu quero conhecer o meu marido. Mas não assim, eu escolher, ai, que bonitinho. O Diego. É o Diego. Oi, Diego. É um cara que eu quero conhecer. E aí Deus falou pra mim, como você gostaria do teu marido? Depois de 2 anos você quis matar ele? Não. Brincadeira. Fiz uma lista de como eu queria meu marido. E eu atraí meu marido exatamente igual à lista que eu fiz pra Deus. Só que aí, o que eu te falo? Ele já existia em Deus, entende? Uma coisa é... Eu tenho a escolha, lógico, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quiser. Mas, cara, você acessar em Deus... É muito maior, né? É muito maior, cara. A gente tem 2 filhos ruivos, que é a coisa mais linda do mundo. A gente olha pra eles e fala assim, cara... Entendeu? Se eu fosse escolher outro marido, não tinha filho tão bonito. Já começa aí, né? Então, é muito melhor você acessar em Deus. Mas pra ter essa conexão. A beleza vira do milagre. Se você vê a minha mulher linda, você vê minhas filhas lindas. O pai, Jesus. Ai, Jesus. Você tem que ter, primeiramente, as tuas emoções bem equilibradas, né? Quando eu conheci Deus, foi um avivamento, né? Foi uma conversa com Deus, que ali mudou totalmente a minha história. Em tudo, né? Em todos os sentidos. E ali ele começou a me preparar. Tanto que, um dia eu estava no meu quarto orando e Deus falou pra mim, coloca uma roupa, você vai até o abusador e você vai perdoar ele olhando nos olhos dele. Aí eu falei, tá bom. E você foi até o abusador? Eu fui. Tremendo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos. E como foi? Criei várias historinha na minha mente, achando que ele ia chorar. Que nada. Cheguei lá, coloquei o carro na frente do ponto de táxi e cheguei nele. E eu chamo ele sempre de tio, né? Falei, oi tio, tudo bem? Ele, oi, tudo bem, Deinha, né? Ele me chamava de Deinha. Eu falei, só vim aqui te falar uma coisa. Foi exatamente assim, tá? Eu te perdoo por cada abuso que você cometeu na minha infância. Você acabou com a minha vida. Mas pode ter certeza, você tá perdoado. Sabe o que ele fez? Do que você tá falando? Que eles acham que a gente é criança, que a gente não lembra, né? E exatamente foi todos os dias, não foi uma vez, né? Do que você tá falando só porque o tio fazia assim, colocou a mão no meio da minha perna ainda. Eu falei, tira a mão de mim. Eu só vim aqui te perdoar, do fundo do meu coração, por Deus. Eu conheci Deus e eu quero te perdoar. Aí ele foi querer fazer outra história, eu saí de perto, virei as costas, entrei no carro, chorei tanto, que eu esperava assim que ele fosse me abraçar. Eu esperava que ele fosse pedir perdão, sabe assim? Você esperava a humanidade de um monstro, não teria. Criei uma história, né? Criei uma história. E aí eu saí de lá... O monstro não tem humanidade. Eu falei, Deus, eu me senti humilhada, envergonhada. Aí Deus falou pra mim, você vai sentir a leveza que você vai ter nas tuas costas. Cara, eu senti um peso muito grande nas minhas costas. Depois que eu liberei perdão pra ele, eu senti tão leve, sabe? É como se a minha alma estivesse falando assim, ó, você tá aprendendo. É isso. Se você não fizer isso, a gente não vai conseguir ir pra frente. Eu já tinha tentado suicídio, né? Então, aquilo foi libertador pra mim, entendeu? Então, às vezes você tá aqui escutando isso, você fala assim, eu não vou perdoar aquela pessoa. Ela não merece. Realmente não merece. Só que quem somos nós pra merecer alguma coisa? Legal. Entende? Então, é se abrir mesmo pra Deus, né? E aí eu perdoei ele e 30 dias depois ele morreu. Deus me perdoe, é que vou nem falar o que eu penso. Deixa paz termina. Não é bom falar o que eu penso. Sim. Uma frase que define Andréa. Ai, é uma mulher de muita fé. Uma palavra. Amor. Um sentimento. Esperança. O personagem mais louco da Bíblia pra você. Jesus.
Não tem ninguém mais doido que ele. Não tem. Não tem. Hoje você enfrenta um grande desafio, que é um... Sim. Quer falar? Câncer. Um câncer. Há quanto tempo você luta contra esse desafio? Descobri em fevereiro. Agora? Isso. Olhei, assim, a minha vida toda, até meu marido que me ajudou muito nesse momento, assim, sabe? Entrei no meu quarto e eu lembro que ele perguntou pra mim: amor, o que você quer? O que eu faço é pra te ajudar. Aí eu falei pra ele assim: a única coisa que eu quero nesse momento é não ser forte. Sabe? Eu sou uma mulher muito de ser forte, corajosa, ir lá e enfrentar tudo, né? E aí eu falei pra ele, eu só não quero ser forte. Me deixa ser fraca um pouco. Me deixa desmontar. Sabe? Eu queria chorar sem me preocupar que alguém ia me julgar. Porque às vezes a gente tem essa questão, sabe, de... Ah, recebeu o diagnóstico, mas é uma mulher de grande fé? Conversou com Deus na praia? Tem experiências sobrenaturais, e aquilo veio um peso tão grande que eu falei assim, cara, eu acredito que Deus pode me curar, mas eu preciso desabar, Que sabe? tipo de câncer é? É colo do útero, intermediário, né? E naquele momento ele me deixou, eu comecei a orar por Deus e falei, Deus, eu sei que você pode me curar no sobrenatural, mas eu quero deixar oportunidades. Da forma que você quiser me curar, eu aceito. E aí ali eu comecei a ter muitas informações, muito conhecimento, porque é uma área que, primeiro, você não espera, né? Receber um diagnóstico, né? É um choque muito grande. Hoje eu convivo com isso. Não é fácil, tem dias que eu olho e falo, eu não sei o que vai acontecer futuramente. Eu acredito na minha cura, eu sinto já que eu já estou curada. Tá fazendo tratamento? Estou fazendo tratamento. Tem que parte do tratamento? Eu estou fazendo tratamento na medicina integrativa, junto com a medicina tradicional. Sim. Então, a medicina tradicional, eu, assim, aceitei algumas coisas e algumas coisas eu fui fazer perguntas. Certo. Porque eu comecei a me questionar, será que esse é o caminho certo? E orar também, né? Sempre pedir a direção do Espírito Santo. Então, nesse momento, eu comecei a descobrir muita informação, comecei a aplicar, comecei a buscar muita ajuda e ainda estou no tratamento, né? Hoje eu não posso falar para ti assim, eu estou 100% curada. Pela minha fé, eu estou 100% curada. Mas eu preciso ainda fazer todos os exames para ver sobre tudo que eu estou vivendo aqui, né? Nesse momento agora do processo. Legal. Legal. E muito legal ouvir sua história. O pessoal está brigando comigo aqui porque a Larissa vai continuar uma conversa legal. A Larissa é uma pessoa sensacional com você. Mas antes de passar para a Larissa aqui, eu já vou encerrar, tá, gente? Tive o prazer de ouvir a história da Andréia. Eu queria que você deixasse aqui como que faz para a gente fazer parte disso, para a gente ajudar você nesse processo. Uhum. De que forma nós podemos te ajudar e de que forma quem está te ouvindo aqui pode entrar em contato, ajudar você. Uhum. Acho que nesse momento cabe a nós como servos de Deus e como seres humanos, se Deus me deu o privilégio de você estar aqui, a gente vai fazer parte disso de alguma forma. Estamos fazendo já. Já estamos. Você está ouvindo esse podcast até aqui, além de seguir o nosso canal, você vai ter o acesso da Andréia. Você vai procurar a Andréia. Se você está participando disso, Deus tem um propósito de você também fazer parte da Andréia. De que forma podemos ajudar você? Qual canal? Como te contratar? Como te encontrar? É uma troca de ajuda, né? Sim. Porque eu tenho meu livro traduzido para 21 idiomas. Então você pode entrar na minha bio do Instagram. Qual que é o seu Instagram? Andreia.dering. Vai aparecer aqui, ó. Andreia.dering. Está aqui no rodapé do vídeo. Ok. Aí entra na minha bio. Lá você pode, por exemplo, presentear uma pessoa que mora lá em Portugal. Eu quero dar um e-book de presente para essa pessoa. Então, para cada pergunta, uma resposta, que é o meu livro. E aí você pode adquirir em 21 idiomas diferentes. Legal, eu já vou adquirir o meu, hein? E adquire o seu. Como eu falei, se você está ouvindo a gente nesse momento, não é por acaso que Deus colocou a André na nossa frente. Então, nós vamos fazer parte disso. Então, amigos, colegas, seguidores nossos, se Deus permite você ter o contato, é porque Ele quer
te permitir a experiência. Então, a Andrea está aqui para transbordar sobre a gente e nós transbordarmos sobre você. Exato. Tá bom, Andrea? Sobre isso. Suas considerações finais? Gratidão por essa conexão, gratidão pela nova amizade, né, que nós fazemos aqui hoje. Com certeza. E adquira o livro para que você também tenha essa experiência com Deus, que eu tenho certeza que Ele está esperando responder as suas perguntas. Ó, queremos a Andrea num segundo episódio aqui, contando pra gente mais sobre isso, porque o tempo com a Andrea voa e ela tem mais um horário agora, então em respeito a isso, eu vou ter mais umas 10 perguntas a fazer aqui. Tem muita história aqui, hein? Tem muita história, tinha umas 10 perguntas a fazer para ela, mas no próximo episódio, Andrea, vai ser um prazer recebê-la aqui, um prazer receber o seu esposo. Que Deus te abençoe e nós vamos fazer parte disso. Sim. Tá? Salius Academy é uma... Eu brinco, essa empresa foi criada para ser um UTI e para ser uma academia de alta performance. Legal. Nós somos para as duas coisas. Então, seja bem-vinda. Um prazer ouvi-la. Um prazer entrevistar você. E que história, hein, meu? Então, esse episódio ficou impactante. Temos então, mais temos histórias. mais. No próximo, nós vamos falar da caminhada dela com Jesus diariamente. Então, você que era ateu, depois de hoje, meu irmão, vai ter que ler o livro e já era. Sobre isso. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Meu, que incrível, hein? Lari, me perdoa demorar tanto. Vocês me deram